Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Anti-Podcast, o podcast da Anti-Research. Eu tô aqui com a Carol para conversar sobre inflação, ou, mais especificamente, como os índices de inflação subestimam a perda do poder de compra e acabam distorcendo a realidade. Então, primeiro, boa noite, Carol, tudo bem com você? Boa noite, Caio, tudo bom? Muito bom estar aqui falando contigo, ainda mais sobre esse assunto que a galera bitcoiner fala o tempo todo de inflação, a gente está acompanhando sempre, e agora olhando para um aspecto mais específico que são os índices, né? Não, e assim, tipo, antes da gente entrar na pauta em específico, eu vou te confessar que esse é um desses assuntos que eu já tinha estudado e já entendia antes de entender o Bitcoin, assim, era um tema que já estava, sabe, eu já sentia a dor e já entendia, assim, que era a diferença entre a inflação real, que eu chamava de inflação de ativos, para a inflação do índice, a inflação dos preços que era apresentado, assim. Isso era na época da pandemia, assim, eu lembro de estudar isso e pensar: "Puta", e aí você avalia, sei lá, o índice de preços de imóveis, de, sabe, de bens mesmo, bens escassos e não de coisas não escassas, e você vê, tipo, como realmente a inflação de ativos é diferente do que a inflação que a gente lê nos jornais e que a gente ouve falar por aí, né. Então, primeiramente, para a gente começar, como você define inflação? Tipo, o que que é inflação na linguagem popular? Boa. Até enquanto tu falava ali, inflação de ativos, né? Eu estava pensando bem sobre isso, sobre como cada pessoa, quando fala a palavra inflação, vem um significado à mente. Então, tu trouxe que lá em 2020 tu vinculava muito a inflação de ativos. Uma pessoa que não está conectada a ativos financeiros, nem a Bitcoin, né, pensa na inflação como o preço dos produtos e serviços. Por exemplo, vai no supermercado, é a média de preço de tudo que ela compra ali ao longo do mês e o quanto ela gasta com aquela cesta de produtos, no seu padrão de consumo, né. E aí é curioso que quando a gente começa a estudar o Bitcoin, a gente percebe que existem 2 grandes definições de inflação e a que eu sigo e a que eu entendo como verdadeira tem a ver com a inflação monetária, que é o aumento da oferta de dinheiro circulante na economia. Só que a gente vê essa distorção, né, quando a gente fala em inflação de forma geral, a maioria das pessoas vincula aumento de preços, né, e eu vejo isso como um sintoma da inflação monetária, da inflação, aumento da oferta de dinheiro. Então acho que esse é o primeiro ponto, né, porque aí quando a gente começa a estudar Bitcoin, a gente estuda a inflação e ressignifica tudo que a gente tinha na nossa cabeça sobre elevação de preços de produtos e serviços na economia, a gente percebe que tem 2 grandes escolas com definições diferentes de inflação e que uma delas influencia muito mais esse significado na mente de todo mundo, né, que é a escola keynesiana, que é a escola que a maioria dos economistas seguem, que é de onde vêm as definições de inflação, inclusive existem vários tipos de inflação, e a escola austríaca de economia é outra escola que, justamente traz sobre a inflação de preços ser um reflexo da inflação monetária, do aumento da oferta de dinheiro na economia, e que esse monte de inflação determinada pela escola keynesiana, na verdade, ela é uma forma de camuflar essa inflação monetária que acaba impactando a vida de todo mundo e acontecem grandes distorções a partir desse aumento da oferta de dinheiro. Então eu diria, e eu sigo essa filosofia de que a inflação é o aumento da oferta de dinheiro na economia, tornando ele mais abundante e desvalorizando o dinheiro ao longo do tempo. Não, e essa sua explicação é maravilhosa, porque eu lembro claramente quando eu fui aprendendo essa diferença, que, assim, como alguém que não veio de, sei lá, de uma trajetória que tinha estudado economia, assim, eu também tinha essa concepção tradicional, padrão de acreditar que a inflação é um aumento do preço que acontece de uma maneira generalizada e ninguém entende muito bem o porquê. É meio que um mistério, e aí você fica bravo com o dono do supermercado, que é ganancioso e está aumentando o preço porque ele quer ter lucro, ele é o capitalista malvado, e assim, na verdade, você não consegue entender realmente o processo. Então, tipo, não sei, tem muitas coisas no mundo que a gente tenta camuflar hipercomplexificando, né. Então, tipo, quantos scams, quantos golpes a gente não vê associado a blockchain, a coisas quânticas, porque soa sofisticado, assim, soa complexo, então deve estar certo. Então, tipo,
Essas explicações keynesianas, elas sempre são muito complexas, elas sempre têm muitas premissas, muitos cenários, elas sempre são parece que param em pé, são coisas inteligentes. Mas no final das contas, a explicação da escola austríaca também faz muito mais sentido para mim. Tipo, você tem a mesma capacidade produtiva na economia, você tem mais moeda em circulação, essa mesma capacidade produtiva vai ser dividida por mais moeda em circulação. Então, ela vai ter, sabe, cada peça, unidade produzida vai valer mais porque tem mais coisa para valorar ela. É tipo uma coisa sei lá, se você pensa do ponto de vista princípio, assim, tenta entender de uma maneira lógica e sem ouvir o que eles estão falando, assim, só entender por princípios, o negócio faz muito sentido. E É é, oferta e demanda, né? é oferta e demanda do dinheiro para precificar as coisas que estão, a cadeia produtiva, sei lá, as coisas que estão circulando no mercado global. E é interessante como, assim, essa questão das palavras é importante para conseguir discutir coisas, né, porque uma palavra que eu nem lembrava que existia isso, o professor Batalha, que também é um cara que trabalha com Bitcoin, tem um livro interessante sobre meio ambiente, ele fala muito, que é o termo carestia. E carestia significa o encarecimento do custo de vida. Carestia é basicamente esse processo de aumento de preço generalizado. A gente meio que perdeu essa palavra e hoje em dia a gente confunde o que gera a inflação com o efeito dela. Tipo, a inflação é isso, é a expansão da base monetária. O efeito dela é o aumento do preço, porque tem mais base monetária para a mesma capacidade produtiva, é natural que o preço suba. Só que é isso, a gente perde resolução quando a gente usa o mesmo termo para várias coisas. E querendo ou não, isso é interessante, né? Perder resolução para esse tema, que nem você vai discutir daqui a pouco, é isso, né, querendo ou não, não é sem querer que isso acontece dessa maneira. Exato, acontece uma dissociação da causa, né? Então se criam muitos termos, se fragmenta esses termos em vários acontecimentos distintos, que na verdade, por exemplo, inflação de custos, inflação de demandas, aqueles vários tipos de inflação, né? Se a gente for ver, muitos desses efeitos inflacionários eles são temporários. A única inflação que é definitiva é a inflação monetária, porque nunca mais voltam os preços ao patamar de antes, né? A tendência é sempre aumentar conforme os governos imprimem mais dinheiro e aumentam a inflação monetária. Então, olhar só para o aumento de preços e considerar que o aumento de preços é inflação é como você analisar uma doença só pela febre. A febre é uma resposta a uma infecção, a uma inflamação, a um evento no corpo, né? Existe uma causa para a febre, existe uma causa para o aumento de preços, né? Que na maioria das vezes é a inflação monetária. Mas não se investiga a causa, se culpa todo mundo, né? O empresário, um produto, a safra, mas nunca se aponta para o dedo para quem intervém na economia. E é justamente essa intervenção em cima de intervenção que acaba distorcendo a nossa régua de medir o mundo, de medir o preço das coisas, que é o dinheiro. E a partir dessa distorção existem efeitos dominós. Então, muitas outras intervenções são necessárias para que não se perceba a causa real, né? Que é a inflação monetária, a manipulação da economia. E como a gente isso e toda essa inconsciência sobre esses efeitos, eles também vêm da concepção do que é dinheiro, né, porque a gente no nosso tempo de vida, e aí conectando com muitos fundamentos do Bitcoin também, a gente conhece o dinheiro fiat, mas há séculos atrás o ouro era dinheiro, existiam outras formas de dinheiro, mas a gente não questiona o que é o dinheiro, a gente não questiona por que que tem um governo que imprime dinheiro à torto e à direito, e por que que a gente tem que estar sempre, hã, tendo que ter o salário, reajustado, por que que os preços sobem, por que que acontece isso? A gente simplesmente aceita, a gente simplesmente aceita que tudo vai ficando mais caro e se a gente não produzir mais, e se a gente não tiver um aumento, aí a culpa é de sei lá quem, que não me dá aumento, por exemplo, eu vou ficar cada vez mais pobre, mas a gente não percebe por que que a gente tá ficando cada vez mais pobre, que é justo se a gente, né, não produz mais ou não vive num padrão monetário que não permite esse tipo de manipulação econômica. Então, a partir do questionamento o que é dinheiro e por que que o dinheiro fiat sofre esse processo inflacionário e quais são as ferramentas utilizadas para camuflar esse processo de desvalorização do dinheiro a partir da inflação monetária, quando a gente não questiona tudo isso, a gente fica inconsciente e define inflação ou define os eventos econômicos, cada um dentro da sua bolha, né? E não existe essa simplicidade
que ela acaba, como tu falou, né, Caio, que as coisas são simples. Eu enxergo da mesma forma, é oferta e demanda. Se você manipula a oferta e a demanda é a mesma, o preço ele tende a cair. Ou se você imprime muito dinheiro e é a mesma quantidade de produtos, o valor do dinheiro tende a cair. Se você não imprime dinheiro e produz cada vez mais produtos, o preço do seu dinheiro tende a subir. Então, quando a gente olha para essa gangorra e para oferta e demanda e simplifica ao máximo, isso se torna bem mais visível. E, enfim, eu acho que seria mais por esse caminho para a gente começar a abrir a discussão. Cara, antes de eu passar para a próxima pergunta, eu só quero falar uma coisa. Você falou da analogia da doença, é uma analogia que eu tinha pensado também na hora que você estava falando e para mim é perfeita, assim, porque, sei lá, você citou que muitas vezes a gente está combatendo um sintoma e não a causa raiz. E é isso, uma doença ela vai gerar vários sintomas, não um só. E é isso, a gente fica correndo atrás de cada um dos sintomas em vez de entender a causa. E isso significa que a gente também não tem um bom modelo mental e a gente não tem ferramentas capazes de lidar com a realidade, se a gente não está entendendo qual é a causa. Então, a gente achar que é o capitalista malvado no mercadinho, a gente achar que o aumento do preço está vindo por várias questões diferentes, talvez a gente esteja lidando só com sintomas e não com a causa raiz. Então, cara, para começar a te perguntar, só para a gente contextualizar, assim, para o pessoal que está em casa escutando entender do que a gente está falando. Por que a forma de medir a inflação está equivocada? Boa. Bom, porque esse mecanismo, ele é, assim como o dinheiro ele é manipulável, a forma de medir a inflação também é. Então, como que os países medem a inflação, né? Eles separam uma cesta de produtos e serviços, alimentação, energia, transporte, produtos domésticos. Então, dentro dessa cesta, é determinada uma porcentagem de cada item ao longo do tempo e são feitas coletas em vários locais, e aí isso muda ao longo do tempo como que é feita essa coleta, qual a frequência, onde que é feito, por exemplo. E de acordo com essa coleta de dados, se mede a porcentagem com que a média desses produtos e serviços oscilou, subiu ou desceu, em um dado período. Geralmente é um mês. Então, por isso que a cada mês, a gente tem ali a medida do IPCA, por exemplo, aqui no Brasil, IPCA. Então, a consolidação do IPCA a cada mês, ao longo de um ano, nos dá a inflação anual, por exemplo. Só que a gente tem percebido que ao longo dos anos, essa metodologia de como formar esse índice, de como medir essa diferença de preço dos produtos e serviços tem mudado completamente. Por exemplo, quando um produto ele sobe muito de preço, muitas vezes ele é removido desse índice. A gente tem vários exemplos históricos aí de como se manipulou a oferta, inclusive. Não se manipulou o índice, mas se manipulou a oferta de produtos para que refletisse no índice e a inflação naquele período ela parecesse muito menor por motivos políticos, né? Então, é um mecanismo que depende de uma metodologia e a gente percebe que muitas vezes a metodologia ela não é científica, ela é muito mais política do que científica e acaba sendo distorcida e abusada ao longo do tempo. A gente viu isso nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em vários países tem exemplos de como quando a inflação começa a subir, os índices começam a ser modificados em efeito dominó e aí se perde o norte, tá? Esse índice faz sentido? Ele realmente está medindo a realidade? Ou ele está me dando um número fictício que atenua a realidade e assim eu não percebo ela de forma correta e não consigo nem me proteger? E para mim essa é a perversidade disso, né? As pessoas não conseguem se proteger e, voltando na fala anterior, elas não percebem por que elas estão perdendo o poder de compra, estão empobrecendo gradualmente por um efeito do dinheiro, né? Um mecanismo que está oculto, as pessoas não percebem que isso é feito, a não ser quando começa um processo hiperinflacionário, que daí fica óbvio, né? A inflação sobe muito, a realidade no supermercado acaba sendo inegável, tudo 3, 4, 5 vezes mais caro, mas o índice não subiu 3, 4, 5 vezes mais do que a realidade que as pessoas percebem no supermercado, por exemplo. Então, nesses casos, fica óbvio. Mas enquanto não é óbvio, enquanto não a economia não passa por um processo hiperinflacionário, as pessoas não conectam esses pontos porque não estão olhando para isso. Então, né, como a gente falou antes, cada um está seguindo a sua vida, não está olhando para essas métricas, mas quem olha e quem percebe isso muitas vezes não consegue
passar em profundidade para as outras pessoas por essa diferença de nomenclatura, de concepção do que é inflação e por que manipular oferta e os índices, distorce tudo, né, cara? É, eu acho que isso é uma coisa que é muito interessante ressaltar, porque assim, a gente vem do colégio, a gente aprende que existem as leis da física, que elas foram medidas em laboratório e elas fazem sentido e elas são absolutas, assim, elas são verdades objetivas, elas não dependem da nossa visão de mundo para ser de um jeito ou de outro. Os índices de inflação não são isso. Os índices de inflação são índices que são medidas que a gente escolhe, são cesta de ativos que a gente escolhe acompanhar, e eles são escolhidos dentro de um critério mais ou menos técnico e mais ou menos político. Então ele pode ser manipulado e modificado ao longo do tempo para tornar a realidade um pouco menos desagradável, tornar uma realidade mais agradável. Porque assim, você querendo ou não, tem aquela história de ancoragem. Então, mesmo se a galera ache que a inflação está muito alta, se o dado oficial está falando que a inflação está baixa, eles conseguem disfarçar muito mais, eles conseguem manter uma coesão e um controle de narrativa. Então, esse trabalho de manter a inflação sob controle, ou sob controle entre aspas, né, é um trabalho de controle de narrativa que é feito há bastante tempo. Tipo, no texto que você publicou sobre isso, você fez um estudo de caso sobre os Estados Unidos. Então, deixa eu te perguntar, como esses índices de inflação foram modificados nos Estados Unidos ao longo do tempo? Boa. Na verdade, desde os anos 40 tem, dados de modificação da métrica do CPI, né, que seria o índice de preços ao consumidor americano, né. E aí, ficou muito mais intensa essa modificação e muito mais, distorcendo o índice a partir dos anos 80. Tem um site, eu acho que eu vou até compartilhar aqui a tela, só tem que liberar aqui pra mim, Caio. Eu tenho que liberar, eu vou aprender a fazer isso. Boa. Eu vou falando enquanto isso, tá? Claro. Então, desde os anos 40, a gente vê que o CPI ele foi modificado ao longo do tempo. Acho que foi. Tá, maravilha. Vou só complementar antes de compartilhar a tela, porque eu lembrei do negócio, tá? Então, lá nos anos 40, o CPI ele era uma forma de medir o custo de vida. E depois dos anos 80, ele passou a ser uma forma de medir as mudanças no padrão de consumo. Então, olha como até a função do CPI foi sendo alterada ao longo do tempo. Então, lá nos anos 40, por exemplo, eles removeram carros eletrodomésticos do CPI por causa da guerra, porque ficou muito caro, as pessoas não tinham acesso, baixou a oferta, então estava puxando o índice para cima. Pronto, tiraram carros eletrodomésticos. Nos anos 70, mudou a forma de medir o preço do aluguel. Nos anos 80, eles removeram insumos hospitalares e energia. Nos anos 90, olha só que loucura, eles trocaram o preço da carne, do bife, por hambúrguer. E aí tá a tal da mudança sobre a forma de medir o índice, né, não era mais uma forma de medir o custo de vida, mas medir as mudanças de padrão de consumo, porque o argumento era o seguinte: eles tiraram o bife, porque as pessoas estavam vendo que o bife estava muito caro, a carne estava muito cara, e as pessoas passaram a optar por hambúrguer, a carne processada ali, moída e colocada em formato de hambúrguer, porque estava muito caro. Ou seja, deixou de medir a elevação de preço para medir a mudança de padrão de consumo, quando na verdade deveria medir a carne, né? O quanto uma pessoa que quer comprar um pedaço de carne, impacta no orçamento dela. Vou compartilhar aqui a tela então, que dá para ver todos os. Tá. Então, nesse site aqui aparece bls.gov/cpi/additional resources/historical changes.htm. O Bureau of Labor Statistics é quem faz as pesquisas do CPI para os Estados Unidos, e nessa página aqui aparece todas as vezes e o porquê foi feita a mudança no CPI, né, no Índice de Preço ao Consumidor. Eu já traduzi aqui, está em português, mas dá para ver então que desde os anos 1940 eles revisaram o CPI, então eles fizeram alterações. Então aqui aparece tudo, né, tudo que foi feito ao longo do tempo e os motivos por que eles fizeram essas alterações. Isso é muito doido, porque se tem um outro site que eu gosto muito, que é o Shadow Stats,
que ele mostra justamente se todas essas alterações não tivessem sido feitas, especialmente depois dos anos 80, que é quando removeram energia do CPI, aluguéis e comida, a inflação estaria 70% mais alta. Então, aqui em azul está o índice como ele era medido nos anos 80, e em vermelho é o índice como a gente entende ele agora, né? Como o CPI reflete ele agora. Então, depois de tanta manipulação, antes eles andavam juntos, ó, e a partir dos anos 80 fizeram esse monte de alterações e dissociou. Ou seja, o índice de hoje não reflete mais a realidade porque foi sendo modificada a forma de fazer a coleta, se tirou o bife, se manteve o hambúrguer, se tirou a energia, que é algo que também tem subido bastante de preços, e isso distorceu completamente, a ponto de ter 70% de diferença entre um formato do índice e o outro. Vou parar de Você, compartilhar aqui. você disse que é basicamente a inflação menos aluguel, energia e alimentação. Isso. Sobre o quê? Sobra uma porçãozinha muito pequena de outras coisas que, por exemplo, aí tem um efeito, quem fala muito disso é o Jeff Booth, que é tecnologia tende a ser deflacionária, né? Então ficou tecnologia, claro, eles mantiveram algum ponto ali de energia, mas grande parte, a proporção de energia do índice foi reduzida, e isso impacta totalmente na forma de medir. E aí tem outros produtos que a gente vê uma deflação, né? Por exemplo, as pessoas deixaram de assinar TV a cabo para consumir Netflix ou outros tipos de, sei lá, de HBO, de consumo de streaming, por exemplo. Essa é a justificativa para modificar o índice, né? Mudança no padrão de consumo. A pessoa deixou de assinar TV a cabo e entrou a Netflix, por exemplo. Só que a Netflix é deflacionária. Então a pessoa deixou de ter um gasto com TV a cabo que era mais cara, começou a ter um custo com Netflix, mas enquanto isso a carne, a gasolina e o aluguel tá todo mais caro. Então, onde que tá a realidade aí? Qual é o índice que reflete tudo isso? Se o componente energia, carne e combustível foi atenuado, né? Às vezes não é removido, mas antes, por exemplo, em algum momento era 10, 15% ou 20% a proporção de energia e alimentos, daqui a pouco essa proporção não é mais 15, 20%, passa a ser 12, 10. E é isso que a gente viu acontecer aqui no Brasil também com o IPCA. Não, e essa questão do hambúrguer é muito clara, né? Tipo, o próximo passo é, não, na verdade o pessoal não precisa carne, eles podem comer frango. Ah, não, mas frango, no fundo um ovo já tá de bom tamanho. Não, não precisa ser ovo, pode ser uma proteína de soja. E é isso, querendo ou não, é o que você estava deixando muito claro, assim, tipo, se você as pessoas estão fazendo escolhas pelo mais barato justamente porque o outro ficou mais caro. Não faz sentido você acompanhar a escolha da pessoa, você está distorcendo a sua régua. Tipo, como um índice, você está medindo uma coisa diferente do que ele está sendo proposto originalmente. É uma coisa que, não sei, tipo, no fundo é aquela história da Torre de Babel, assim, quando as pessoas falam línguas diferentes, é muito mais difícil você se entender, né? E isso é claramente o que ocorre quando você muda, tipo, a métrica que você está levando em conta para medir as coisas ao longo do tempo. Você falou bem dos Estados Unidos, a gente ainda não falou sobre o Brasil. Então, queria que você me contasse como foi a evolução desses índices no Brasil ao longo do tempo. Boa, no Brasil tem algumas histórias sobre isso, né? O IPCA, por exemplo, ele surgiu em 1979 e já foi modificado 4 vezes. E uma das histórias que eu achei mais curiosa é lá dos anos 70, uma forma de manipulação, né? Que o Delfim Neto, ele era um ministro, e na época era feita a coleta do IPCA no Rio de Janeiro. E quando iam fazer a coleta do IPCA, da cesta de produtos e serviços, ele abastecia pra caramba o Rio de Janeiro, ou seja, aumentava a oferta de produtos, e isso baixava o preço das coisas, para no momento da coleta distorcer o índice. Então, olha como ele não mexeu na metodologia ou na forma de fazer o registro dos dados, mas ele manipulou a oferta, ou seja, ele encheu os comerciantes, sei lá, de tomate. Eles tendo tomate, que é algo perecível, precisa ser rapidamente vendido. A ação por exemplo, do comerciante vai ser baixar o preço do tomate para desovar aquele monte de tomate que ele recebeu. E isso naturalmente baixa o preço, né? Assim, quando chega o fiscal lá para fazer a coleta, o tomate vai estar muito mais barato que em outras cidades e automaticamente isso distorce o índice para o Brasil inteiro. Então, Nossa,
Isso é uma intervenção na oferta, né, uma manipulação da oferta. 2 pensamentos. Primeiro, isso é genial. Segundo, isso é o pico Fiat, né, tipo, é genial dentro da lógica e da cabeça Fiat, assim, você precisa distorcer o índice, porque você não quer ter um valor concreto que te ajude a estar entendendo o terreno para atuar melhor sobre o terreno. Você quer distorcer a informação, porque distorcendo a informação, tipo, você fica melhor na narrativa e o que importa é a informação e não a verdade do que está acontecendo. Então você muda a informação para você ficar satisfeito consigo mesmo, mesmo que isso, na verdade, provavelmente piore ainda mais a situação para todo mundo. Isso é o pico do Fiat, né. É, e é uma jogada totalmente política, né, pra limpar o cenário e a percepção das pessoas sobre aquele momento. Então, por mais que eles estejam imprimindo dinheiro, isso tenha impacto na vida das pessoas, que não apareça agora, que, né, joga para baixo do tapete. E é o que você estava falando antes, né, Caio, porque, assim, por mais que a economia, o dinheiro e os índices sejam manipulados e sejam distorcidos e se perca a métrica, tem uma métrica que a gente nunca vai ter, que é a queda da qualidade de vida das pessoas. Quando elas deixam de comprar bife para comprar carne moída, cheia de produtos químicos que podem ser adicionados, cai qualidade de vida. E o quanto isso não afeta a nossa vida em níveis de qualidade que a gente até não consegue mensurar, nem tem como mensurar. E aí isso foi feito nos anos 70 aqui no Brasil, né, quando a gente estava começando aquele período mais hiperinflacionário ou chegando perto dos anos 80, quando teve mais aumento da inflação. E isso seguiu acontecendo, inclusive nos anos 80, nessa época de hiperinflação, teve outro tipo de manipulação que foi o tal do expurgo, né, que daí é justamente tira do índice o que está levantando ele. E aí naquela época foi o trigo, porque o trigo, ele tinha subsídio do governo, ou seja, o governo pagava uma parte dos impostos ou cortava os impostos de alguns produtores, e ao mesmo tempo aconteceu uma seca e enchentes, então, tipo, clima extremo, fez com que a safra caísse, teve escassez de trigo, e aí quando se foi medir o preço na época, puf, o preço do trigo subiu muito pela escassez e pelo subsídio que acabou, sendo removido, o preço naturalmente subiu e acabou puxando o IPCA super para cima. Naquela época daí, o FGV, que era quem, determinava ou media o IPCA, resolveram fazer então 2 tipos de índice, um com o trigo e o sem o trigo. Ou seja, o trigo ele ficou caro por uma situação climática, beleza, e por um intervencionismo do governo ali de subsidiar a produção, mas distorcer o índice ou criar um novo índice não resolve o problema, não resolve a questão de que as pessoas vão continuar comendo pão e massa e usando trigo e aquilo vai impactar de qualquer forma na produção e na vida delas, né. Cara, tirando no que eu sou ruim, eu sou bom em tudo. Tipo, é uma lógica muito torta, não dá nem pra comentar, assim, direito. Parece que não é sério, parece que é brincadeira de criança mesmo. É, ocultação de fatos, né. E isso é visto como algo positivo, isso que me impressiona, sabe. Agora em 2020 teve uma nova, alteração do IPCA, porque os transportes que eram 20% eram 22% do índice e estavam puxando o índice super para cima, eles fizeram uma pesquisa, viram que transportes ultrapassou, alimentos na medida do IPCA, antes era segundo lugar em peso, aí foi para primeiro lugar. Eles alteraram o índice, modificaram o índice, que antes tinha um peso de 22% do índice, e aí foi para 19. Mesmo assim, continua puxando o índice para cima, porque gasolina toda é precificada em dólar, a gente tem visto a energia ficar mais cara para todo mundo no planeta, especialmente depois de guerra da Ucrânia e tudo mais, e aumento do custo do petróleo. E não resolveu, a gente continua vendo a energia, os combustíveis dominando o IPCA, né, então é paliativo, vai manipulando o índice até que o índice não serve mais e aí ele é descartado, como a gente viu com o IGPM, né, que era usado para medir a inflação de imóveis. Aí em 2020 o IGPM subiu 50%, e aí decidiram que não iam mais usar o IGPM para medir, inflação de aluguéis e renovação de contratos. Aí resolveram criar um novo índice de imóveis, que é o IVAR, e aí se passou a usar o IVAR. Agora eu não sei qual que está sendo usado, de forma mais frequente, né, mas olha como quando um índice
toca os alarmes, soa as trombetas de que tem algum desequilíbrio na economia, ou ele é modificado, ou ele é descartado e se cria um novo índice. Sabe que é muito interessante sobre o IGPM? Eu lembro de observar isso ao longo da pandemia. Ele refletiu muito bem a expansão da base monetária brasileira por conta dos auxílios emergenciais na pandemia. Então é exatamente isso que você falou, tipo, o índice que melhor reflete a inflação real, no ano seguinte, tipo, ele precisa ser rejeitado como a utilidade dele precisa ser rejeitada e precisa criar-se outras maneiras para acomodar a situação real. Então eu lembro que na época surgiu o IVAR, mas também muitos aluguéis foram reajustados pelo IPCA, porque seria impossível ajustar pelo IGPM. Imagina você tem um aluguel de R$ 5.000, R$ 2.000, no ano seguinte muda 50%, vai para R$ 7.500, vai para R$ 3.000, assim, tipo, é um negócio que pesa, né? Então, é isso, tipo, querendo ou não, o quanto você consegue confiar no que o índice está dizendo, porque qual é a utilidade real dele? Tipo, hoje em dia os índices não são feitos para medir, eles são feitos para fazer política mesmo. É o que tu falou, o GPM ele subiu 50% e o M2 subiu 50% de 2020 a 2021. Então, de fato, ele refletiu o aumento da base monetária e simplesmente foi descartado. Eu entendo que existe um impacto nas pessoas. Imagina de um ano para o outro subir 50%. Mas será que a atitude, o ideal seria não ter impresso dinheiro à torto e à direito e ter causado tudo isso? Ou é aquilo que a gente fala sobre a mentalidade que o Bitcoin traz, né? Se pensa mais a longo prazo, beleza, eu vou imprimir dinheiro, mas isso vai destruir o poder de compra e não vou fazer isso porque vai prejudicar toda a população. Não, mas eles não pensam isso. Eles imprimem dinheiro, manipulam o índice, depois tenta subir juros. É um efeito dominó de intervencionismo que nunca acaba e que sempre leva a mais crises e desvalorização e mais intervencionismo. É um ciclo sem fim, né, Caio? Uma coisa que eu acho que é interessante a gente entrar é que é um ciclo sem fim, é um negócio que acontece historicamente, mas é um negócio que acontece historicamente, especialmente depois de 1971, né? E Boa. aí tem aquele. No fundo, é um acontecimento que já é meio clássico para o pessoal que estuda o Bitcoin, que se aprofunda no Bitcoin, que é quando o governo Nixon quebra o lastro do dólar com o ouro. Tipo, até então o dólar ele era supostamente, tipo, na realidade não, mas supostamente ainda outros estados-nações poderiam converter seus dólares em ouro e em contrapartida os Estados Unidos cuidaria do ouro de todo mundo. Isso significa dizer que o dinheiro ainda não nascia em árvore, o dinheiro ele tinha um lastro real, um lastro no mundo real, um lastro numa escassez, um lastro numa certa prova de trabalho, mesmo que de uma qualidade inferior, que é o ouro, que não é 100% escasso, mas existia isso, né? Pós 71, rompe-se esse lastro e o ouro passa a ser o ouro não, o dinheiro passa a ser emitido a partir de dívida, o que permite gerar inflação e você pode gerar. No fundo, quando você está imprimindo dinheiro, você está imprimindo dinheiro e lastreando esse dinheiro em nova dívida, né? Isso faz você expandir a base monetária, portanto, você vai gerar inflação no futuro. E também você está trazendo a prosperidade do futuro para o presente. Você está alavancando o seu futuro em relação ao presente. E é muito interessante ver como esse. Eu separei até aqui umas imagens para mostrar. Calma aí, eu preciso compartilhar a certa, né? Vamos compartilhar o certo. Vamos até separei aqui umas imagens para mostrar o como, de fato, os registros de inflação realmente acontecem após 71, assim, registros históricos, que são muito interessantes, que assim, existe inflação? Existe. É um fenômeno de expansão de base monetária? Sim. Mas, ou seja, quando é difícil expandir a base monetária, é muito mais difícil ter um período de hiperinflação.
Tipo, historicamente é uma coisa rara existir hiperinflação. Se a gente pensar naqueles exemplos romano, por exemplo, o pessoal precisava cortar o cantinho da moeda. Você só consegue expandir a base monetária de uma certa maneira, assim, sabe? O colapso de Roma é um negócio que dura um século, 2 séculos, não é um negócio que sei lá, que nem a Argentina, que nem Zimbábue, que nem a Venezuela, não é um negócio tão rápido. E aqui a gente tem exemplos disso. Um outro exemplo aqui que mostra a inflação acumulada. Tipo, desde 1910 tem um pouquinho de inflação, mas é quase reto, até 1970, quando realmente muda de padrão, assim, muda um paradigma. Tipo, é basicamente esse dinheiro que pode ser impresso à vontade, ou seja, essa base monetária que pode ser impressa à vontade, uma base monetária que é impressa à vontade gera inflação no fundo, para nós que não somos amigos do rei. Os amigos do rei também sofrem com a inflação, mas eles ganham dinheiro antes, então para eles vale a pena, para eles compensa. A gente fica só com os frutos que são essa inflação. Por exemplo, aqui é quanto tempo demora para economizar dinheiro para comprar uma casa. Nos anos 60, você precisava trabalhar 2 anos e meio para comprar sua casa. Pensa para nossa geração, o que que você precisa conseguir trabalhar e economizar dinheiro para pensar em comprar uma casa. Aqui fala em 7 anos, desde os anos 2000. 7 anos me parece até um pouco otimista ainda, Uhum. perto da nossa realidade. É verdade isso. Pensando em dólar também, né, Caio? Pra gente, pensando em real, é muito mais também, né? Sim, Muito aqui mais inflação, muito mais desvalorização também. sempre, né? Real sempre tem essa segunda derivada ainda. Aqui, por exemplo, você comentou de tem eletricidade, tem que é o verde, tem comida, tem frutas em específicos, desde 71 também, ó. Então esse processo de inflação está sempre relacionado com a expansão da base monetária. Por exemplo, ó, essa imagem é sensacional, tipo, é, você, tipo, sabe, o Google Books, eles escanearam grande parte do acervo do conhecimento da humanidade. Então você consegue fazer busca por palavras. Esse termo que é o ajustado pela inflação, que é quando você vai estudar coisas do passado, você precisa ajustar o preço do passado para o presente. Ele só surge a partir dos anos 70. Antes esse termo mal existia. Tipo, é uma realidade muito contemporânea, muito pós anos 70, essa, tipo, o tamanho da inflação. E é um negócio que a gente já se acostumou e parece que é natural, mas olha esse outro gráfico aqui que pega o CPI e beleza, tem toda essa crítica que a gente fez e que é válida sobre o CPI. Mas mesmo assim o CPI está daqui desde 1775, desde a Revolução Americana. Guerra de 1912, deve ser a guerra com o México, a Guerra Civil, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, daí 1971. Muda um padrão. E aí, tipo, só para ilustrar de novo e agora de uma maneira totalmente para entretenimento, né? Tipo, essa é uma imagem que originalmente é de um texto meu, assim, então eu fiz ela justamente para os leitores não dormirem. Tipo, uma maneira muito fácil de entender por que essa expansão da base monetária gera inflação. Vamos falar que você tem 4 filhotes de cachorro para vender e na economia circula R$ 10, US$ 10. Cada filhote de cachorro vai valer no máximo 2,50. Se na economia ainda tem esses 4 cachorros, e os cachorros aqui estão representando justamente a capacidade produtiva, os bens em circulação, tudo que está sendo comercializado, trocado na economia, mas é isso, você tem 4 cachorros e na economia tem 20, então agora cada cachorro vale 5 em vez de 2,50. Tipo, é um negócio que é aquilo que a gente falou, o pessoal tenta sofisticar e com certeza tem aquela questão de velocidade do dinheiro, tem a questão de como você distribui e coloca esse dinheiro para circular na economia. Tudo isso faz sentido se você comprar essas premissas. Mas no fundo é mais ruído do que sinal, sabe? Na realidade é que não importa o caminho que esse dinheiro faça, ele vai entrar na economia. Então, beleza, talvez numa velocidade diferente, mas ele vai entrar na economia. Então, é importante a gente saber a diferença entre ruído e sinal. E essa questão da inflação ser, da perspectiva keynesiana de aumento de preço, no fundo é um modelo que não educa a gente, né? Não permite a gente construir nada melhor a partir disso. É isso, acaba também, quando a gente
pensa em todas essas métricas e tudo mais, por exemplo, metas de inflação. Existem metas de inflação no sentido de preço, mas não existem metas de inflação monetária, tipo, agora a gente não vai mais imprimir. Se tem uma crise, se tem algum problema, eles vão imprimir. Olha aí, os Estados Unidos está rompendo o teto da dívida, implorando para voltar a imprimir dinheiro, porque senão vai dar calote em todo mundo, né? Então, essas metas, esses índices, essas métricas, elas são quebradas ao longo do tempo, porque eles usam o dinheiro como uma ferramenta política, e eu acho que esse é o centro também, olhando mais para a causa de tudo, né? Por que que eles imprimem dinheiro? Na maioria das vezes é para fazer acontecer as vontades políticas, para ter mais recursos naquele momento, né? E aí a grande questão é que quando eles imprimem dinheiro, o efeito é retardado na nossa realidade. A gente só vê de fato a elevação alguns meses depois, ou às vezes um ano depois, a gente vê o auge do aumento de preços, né? Então fica complicado das pessoas correlacionarem, até porque a maioria não. Esse conceito de impressão de dinheiro e tudo mais, ele tem vindo mais forte de forma muito recente. Até o Milton Friedman falava lá nos anos 80 que a inflação ela é feita em Washington e só em Washington. Não adianta tu culpar o empresário ganancioso, que nem tu falou, né, Caio? É o dono da impressora que causa a inflação. Não é o produtor que está ali elevando o preço porque tá ganancioso, porque se ele elevar demais, as pessoas não vão comprar dele. As pessoas vão para outro produtor que tem o mesmo produto, mesma qualidade e que oferece um preço mais competitivo. Então, o mercado se autorregula na oferta e demanda, mas quando a intervenção vem e ela tenta manipular a oferta e demanda, é que a gente vê esse efeito dominó e essa distorção. As pessoas começam a dissociar a causa do efeito. Não, você falou uma coisa que meta de inflação. Você já parou para pensar o que significa meta de inflação mesmo? Tipo, vamos falar no ponto de vista de um poupador. Um poupador dedica 100 horas da vida dele para juntar 100 unidades de dinheiro para armazenar esse dinheiro e ser uma reserva que ele leva para o futuro. Então, é uma energia que ele armazenou em forma de dinheiro para conseguir levar ao longo do tempo. O governo falar que ele tem uma meta de inflação que é 2% ao ano, 5% ao ano, significa que a cada ano ele está roubando 5% do seu tempo. Sabe, tudo que você trabalhou, ele se dá o direito de ter como meta roubar 5% disso, só para fazer o sistema dele funcionar. Então é um negócio que, assim, quando você traduz a linguagem dele, você começa a ver quão absurdo realmente é. Sabe, é um negócio que para eles conseguirem pagar as dívidas, quem é bom poupador precisa ser diluído ao longo do tempo. Tipo, são incentivos totalmente tortos, assim, tipo. Mas, Caio, aí vem a guerra de narrativas, né? Porque, olha só, se a gente falar como um keynesiano, olha qual que é o discurso. É, como que as pessoas vão crescer? Como que a economia vai crescer sem estímulo? A impressão de dinheiro, ela é tratada, ela é maquiada de uma forma positiva. Então, como que a economia vai crescer se não tiver um estímulo para crescer? Ou seja, impressão de dinheiro via empréstimo, via dívida, como tu falou, né? Então, isso é maquiado de evolução, de incentivo, de produtividade. Só que a gente não vê mais produtividade. A gente vê, na verdade, um endividamento no formato de bolha, né? Existe muito mais endividamento do que a gente consegue produzir para pagar essas dívidas. E aí a gente começa a ver toda essa filosofia que a gente falou até agora, né? Fiat, keynesiana, de imprimir dinheiro a qualquer custo, virar um efeito dominó global, em que todos os bancos centrais fazem isso. E um se apoia no outro. E aí se forma um grande castelo de cartas, né? Não, você falou isso, eu preciso compartilhar a tela de novo, porque é justamente a imagem de capa da abertura desse site que a gente mostrou outras imagens agora, que é o que aconteceu em 1971, What the fuck happened em 71. Que é justamente isso, tipo, que a gente correlacionou bastante a impressão do dinheiro a partir de 71, né? O aumento da produtividade é significativamente maior do que o aumento da compensação. E é interessante que você citou bastante também o Jeff Booth, né? E o Jeff Booth fala muito disso, de como a gente, no fundo, qualquer tecnologia, a essência dela é tornar a mão de obra mais produtiva. Então, por definição, qualquer tecnologia é deflacionária. Então tem tipo toda uma batalha entre o nosso sistema que quer ser inflacionado para manter as dívidas
pagáveis, tipo, viáveis e não uma dívida impossível, e a tecnologia que luta no sentido contrário. E mesmo ou seja, tipo, se a gente parar para pensar, o avanço que a gente teve no último século, a gente usufrui muito no ponto de vista padrão de vida, mas poderia ser tão mais se a gente não tivesse um sistema inflacionário, que é sempre curioso pensar o quanto, no fundo, a gente financia esse sistema e perde em qualidade de vida por conta disso. Que no fundo é isso, né, essa é a qualidade de vida que é imperceptível, é o que você falou, tipo, é o hambúrguer e não a carne, é o você poder ficar mais tempo com a sua família. Tipo, Uhum. por que você acha que nas décadas passadas ninguém era tão preocupado com produtividade? Tipo, porque você podia ter tempo livre, você não precisava ter 2 empregos, 3 empregos, você podia. Sabe, tem sempre aquela história da pessoa que com um diploma superior simples construiu uma família, conseguiu estruturar tudo, que é muito mais difícil hoje em dia para qualquer pessoa da nossa geração. Isso é porque a inflação realmente corroeu a condição socioeconômica da nossa faixa geracional mesmo, assim, é um negócio que é muito interessante, que é isso, tipo, eu falei que antes de estudar o Bitcoin eu, tipo, já entendia essa diferença entre inflação, que era o termo que o pessoal falava, o IPCA, o CPI, e da inflação de ativos. Mas, assim, é muito bom, tipo, entender essa parte de expansão de base monetária, o que isso significa, que isso que dá realmente um modelo mental robusto que permite entender realmente essa dinâmica e o que está acontecendo, né? Sim, e a gente estava falando antes sobre meta de inflação, né. A meta de inflação em 2%, pelo que eu sei, tá, posso estar errada, me corrige, é por causa da inflação do ouro, né, a velocidade com que se consegue escavar e minerar ouro ao longo do tempo, que tinha essa média, não sei se mantém essa média de 2%. Mas se o dinheiro perdeu o lastro no ouro em 1971, é por isso que não se consegue manter também essa meta de inflação, porque isso é constantemente extrapolado. Então nunca vai ter uma inflação de 2% se eles imprimem muito mais, do que 2% ao ano. Então nada faz sentido ter uma meta dessa forma, sem que você manipule os índices, né, sem que você camufle outros dados, porque a partir do momento que não tem mais lastro no ouro, e não tem mais essa essa estabilidade do ouro mesmo, todo o resto se torna volátil. E aí, qual é a realidade? Qual que é a métrica que nos ajuda a medir a realidade? E aí que vem, tá, beleza, como compensar isso? Seria acompanhar só o M2, enquanto esses dados estão disponíveis, né, porque não sei se tu lembra, Caio, 2020, o governo americano suspendeu um dos gráficos de M2, por exemplo. É uma informação que os próprios bancos centrais fornecem. Até quando a gente vai ter esse tipo de informação? Pode ser que a gente não tenha, porque não é um sistema totalmente aberto como é o Bitcoin, que qualquer pessoa com seu node verifica. A gente precisa de terceiros que forneçam esses dados, né. Então, medir a própria inflação pode ser um caminho, mas ao mesmo tempo é uma função, né. Imagina você ficar todo mês ali, ver todos os produtos que você comprou, compara com o mês seguinte, no que se apoiar, como enxergar isso? Como que tu, solucionaria esse dilema, Kai? Não sei, inventei uma questão agora aqui, porque para onde correr? Tá, a gente tem o Bitcoin, mas se não existisse o Bitcoin, num mundo fiat manipulável, como que a gente sobreviveria a isso? É, primeiro, é interessante citar o exemplo da Argentina, ou seja, isso não é só teoria da conspiração. Na Argentina, os índices de inflações não foram citados, tipo, os números oficiais não eram divulgados, acho que ficou 8 anos, 10 anos, um negócio assim que não existem dados, não é nem que eles se esforçam para tentar mentir e parecer que estão tentando ser coerentes, não, simplesmente não existe dados, é apagão de dados. Então, assim, é um cenário que é plausível, é concreto, assim, tipo, e tem muitas coisas que a gente acha que nunca aconteceria em países, entre aspas, civilizados, e aí a gente vê que acontece no Canadá. Então, assim, eu acho que é um cenário plausível. O que eu tenho na cabeça é que é simples, é que nem, sei lá, eu tenho muito o exemplo da República de Weimar na cabeça, assim, tipo, com certeza tem muitas coisas que são diferentes e vão ser atualizadas conforme vão acontecendo. Aqui, por exemplo, eu acho que não vai ter um processo que vão ter notas na rua. Não existe mais dinheiro digital. Uhum.
Tipo, os dinheiros são bytes no computador, então não vão ter notas na rua que nem a cena da Venezuela ou a cena da Alemanha, sabe? Isso não vai acontecer. Tipo, tá acontecendo na Argentina, vai ser um dos últimos lugares que vai acontecer dessa maneira. Mas a lógica de que ativos escassos vão seguir sendo apreciados porque eles são escassos versus um negócio que está sendo abundante, no fundo são os cachorrinhos no exemplo. Eles são 4 cachorros que estão sendo divididos por 10 ou por 20. Eles são 4. Eles são estáveis, constantes. No fundo é aquele meme, infinito dividido por 21 milhões. Tipo, 21 milhões é parado, é fixo, é inelástico. O de cima que é elástico. E no fundo, sei lá, assim, sendo bem sincero, eu acho que quando você entende essa equação que Bitcoin é realmente igual a infinito sobre 21 milhões, tipo, no fundo todo o resto é ruído. Tipo, essa é a parte mais interessante da tese, é entender o que significa ser escassez num mundo que o dinheiro tende a hiperinflacionar. O resto é só continuar existindo um mínimo de adoção que vai manter, sabe, o Bitcoin, para dar certo, ele não precisa ter uma puta valorização, sabe? Se tivesse no Líbano agora, só ele estar constante em dólar já é uma puta valorização, porque toda a sua moeda em volta colapsou. Isso é verdade para o Líbano, para a Nigéria, para a Argentina, para a Venezuela, sabe? Tipo, o Bitcoin, tipo, essa causa dele é tão relevante quanto qualquer outra, sabe? Proteger desse processo hiperinflacionário. E, tipo, se o que a gente acredita realmente acontecer no médio e longo prazo, talvez até o dólar enfrente esse processo. Mas, de novo, a melhor maneira de estar preparado para isso, estar se posicionado para isso, é ter ativos escassos. O que são ativos escassos? É a Mona Lisa, é uma propriedade troféu, que é aquela propriedade que não dá para alguém só construir mais 20 iguais, sabe? Não é tipo um loteamento em Cotia. É uma propriedade à beira-mar, assim, vai ser, sei lá, o apartamento em frente a Ipanema, vai ser, sabe, aquela propriedade realmente escassa, troféu que ao longo do tempo toda a sociedade vai continuar dando valor. Ou o Bitcoin. Bitcoin é uma propriedade escassa, é uma propriedade realmente privada, assim, querendo ou não, mesmo o imóvel é ruim, no fundo eu acredito que o imóvel é muito mais como uma shitcoin do que um investimento válido, assim, ele é válido comparativamente às fiats, sem dúvida. Mas você ainda não faz a custódia, né? Você ainda tem que pagar uma anualidade para o seu imóvel continuar sendo seu. Significa que você tem uma licença de uso, ele não é realmente seu, sabe? Vamos falar que tinha um ucraniano que economizou 20 anos para conseguir comprar o imóvel dele. Quando a Rússia invade, ele não consegue pôr o imóvel dele no bolso para fugir. Então, tipo, tem muito o que da questão transporte, da mobilidade, da incensurabilidade do Bitcoin, que torna ele uma reserva de valor muito mais interessante para, não sei, no fundo, para esses processos hiperinflacionários, mas mesmo um processo inflacionário, assim. Então, não sei, acho que querendo ou não, a gente tem o nosso viés, né? O nosso viés é que, no final das contas, a gente virou bitcoinheiro por acreditar que Bitcoin fixes this. E aí tu comentou sobre o Weimar, né? E é muito doido, porque quando a gente pega ali o gráfico dos marcos alemães, na época precificados em ouro, o ouro no mundo inteiro estava basicamente no mesmo valor. Foi em relação à moeda de Weimar, o marco alemão, que ele entrou em processo parabólico, né? Que ele valorizou tanto. Então não precisa ter um colapso global de todas as moedas ao mesmo tempo. Quando as pessoas precisarem, quando a moeda local entrar num processo de deterioração tão grande como aconteceu em Weimar, como está acontecendo na Turquia, como está acontecendo na Argentina, na Nigéria e vários países, Zimbábue, por exemplo, começa a aparecer esse tipo de gráfico, esse tipo de evidência, né? Porque por mais que a gente não tenha os dados de outras moedas, de outros ativos, sei lá, como tu falou, que a Argentina não disponibiliza os dados em tempo real de M2 e de Banco Central, a gente consegue sempre comparar uma moeda com outra e as moedas com Bitcoin, com ouro, por exemplo, como é o caso de Weimar, a gente tem a partir de agora essa possibilidade de comparação. Você achou o gráfico? É esse gráfico aqui, né? Tem a valorização em preto e a variação com a mudança percentual em vermelho.
Ou seja, é que nem a volatilidade que todo mundo reclama do Bitcoin. Uhum. Tipo, quem quis se proteger na República de Weimar, ou seja, quem teve um ativo escasso ao longo de um processo hiperinflacionário, viu uma volatilidade extrema e no final foi recompensado. Mas é isso, você não precisa querer tradear essa volatilidade. Você faz o seu DCA, você cuida bem do seu Bitcoin, você faz uma boa custódia e você se prepara que vai ter volatilidade ao longo do caminho. Tipo, a gente vai continuar multiplicando várias vezes e caindo pela metade. Tipo, é a tendência que a gente observa que aconteceu com o ouro em Weimar, sabe? O mercado não foi racional e percebeu em 1920: "Ah, não, tivemos uma grande inflação, vamos ter um mercado real". Não, venderam ouro pra cacete, o ouro se depreciou pra cacete e aí voltou a valorizar, sabe? O ser humano, ele não é racional, querendo ou não, esse processo de Weimar levou 9 anos. Tipo, o processo, a cabeça do ser humano pensa em ciclo de nessa época seria meses, né. Hoje em dia, no mercado cripto, a gente pensa no ciclo de horas, sabe. Tem trader que pensa em gráfico de horas, assim, tranquilamente, nunca deve ter visto um gráfico mensal. E é muito doido isso, né, Caio, porque na verdade essa volatilidade que a gente viu ali do ouro, ela também representa a oferta e demanda na época, era o pessoal não percebendo que a moeda estava colapsando, começou a negociar, e até nesse tem um livro que é o When Money Dies, né, acho não lembro, não sei o que, Ferguson, não lembro o primeiro nome do autor, mas ele fala justamente isso, que as pessoas, nessa época aí, começaram a especular muito, porque ficaram com a mentalidade tão distorcida do que é algo escasso e que tem tendência a se manter, com valor, manter valor ao longo do tempo, e o que é só especulação e, né, enfim, barganha mesmo, que não faz sentido nenhum, as pessoas começaram a especular muito na época, então tudo era cassino, tudo era jogatina. E a gente tá vendo isso, hã, nesse momento, né, seja com cripto ou seja até com apostas que tá crescendo tanto. Isso também pode ser um reflexo do dinheiro, dos princípios do dinheiro sendo deteriorados, e aí a gente vê por tudo, seja no que a gente falou ao longo aqui do papo inteiro, sobre os índices, sobre as métricas, sobre metas, inclusive, no comportamento, aí é outro fragmento de como isso altera o comportamento das pessoas. Boa, esse é justamente o último ponto que tem na pauta, que é justamente essa conexão entre, inflação e comportamento humano, que é a questão de o quanto a inflação afeta a nossa alta ou baixa preferência temporal. E aí acho que faz sentido fazer o disclaimer que esse é um termo que antes de eu ter começado a estudar o Bitcoin, eu nunca tinha ouvido na vida, assim, alta e baixa Uhum. preferência temporal. Isso é só um termo bonito para dizer se a pessoa pensa no longo prazo ou se a pessoa pensa no curto prazo. A alta preferência temporal é a pessoa que pensa no curto prazo, uma pessoa bem curto prazista, e a baixa frequência temporal é a pessoa que é longo prazista, que ela faz projetos longos, pensa no longo prazo. E é muito interessante que isso realmente está correlacionado com o padrão do ser humano, assim, tipo, querendo ou não, quando você não consegue poupar para o longo prazo, você não vai pensar no longo prazo, sabe, você está com fome, você é imediatista, é claro que você vai ser imediatista, sabe, alguém que tem um dinheiro que perde 50% do valor no ano, 100% do valor no ano, porque está num processo hiperinflacionário, ele não está pensando o que que ele vai fazer daqui a 2 anos, ele não está pensando que férias ele vai tirar, ele não está pensando em comprar um imóvel, ele está pensando em arrumar comida para o final do mês ou ele está pensando: "Como eu vou sobreviver?". Tipo, o que que eu vou ter que vender para conseguir me virar pelo futuro próximo. Eu li esse livro que você está falando, Quando o Dinheiro Morre, When Money Dies. E Uhum. assim, é um livro complexo, né, um livro, assim, a escrita não é tão boa assim, não é engajante, mas as coisas que vai mostrando ao longo e é um livro temporal, né, cronológico, então, tipo, o dinheiro vai ficando cada vez mais fraco, esse processo hiperinflacionário vai acontecendo cada vez mais lá na Alemanha. É complicado e é realmente muito, sei lá, tipo, dá pra conectar muito com coisas que acontecem no momento presente. Tipo, você falou apostas, dá pra falar OnlyFans, assim, tem muitas coisas que a gente vê que a sociedade tá numa espécie de momento que tem muito a ver com essa questão de alta preferência temporal, tem a ver com um dinheiro inflacionário realmente afetando o cálculo das pessoas. Tipo, por exemplo,
os índices de natalidade estão muito menores, porque as pessoas se sentem mais pobres, não conseguem pensar em ter filho, não tem como pagar as contas. Isso é o final de um estágio Fiat, assim, é o final desse colapso da dívida soberana que é causada justamente por todo esse processo hiperinflacionário que a gente está descrevendo, né. E pensando em outros comportamentos, é engraçado quando a gente olha as fotos dessa época e é de 1923, né, essa história do colapso do marco alemão, e a gente vê várias fotos do pessoal usando dinheiro para decorar suas casas, fazendo bolsa com dinheiro, fazendo vestido com dinheiro, porque naquela época o dinheiro, e assim como tu falou que na Argentina as imagens ali do dinheiro jogado na rua, isso tende a acabar, naquela época o dinheiro era somente físico, não tinha nada digital, e a única coisa que sobrava era a fisicalidade daquela nota, ela não era mais dinheiro, o dinheiro deixou de ser dinheiro e virou um pedaço de papel. E como era extremamente abundante, as pessoas começaram a ter outros usos para o dinheiro. Então, a gente vê na prática, naquela época, um desdobramento muito mais, é fácil da gente correlacionar com comportamento, porque aí começa a fazer artesanato, usa para fazer brinquedo para as crianças. Eu vi também que era muito mais barato queimar maços de dinheiro do que comprar lenha também. Então, a utilidade do dinheiro também deixou de ser dinheiro, passou a ser tora para aquecer as casas, né. Então olha como isso a gente não percebe, porque a gente não tá passando por um momento hiperinflacionário, porque o dinheiro não é mais físico, mas minimamente no comportamento objetivo já mudou lá na época. Agora imagina com o dinheiro digital, o quão mais rápido não pode ser essa desvalorização e essa mudança, que é o que tu falou, né, as pessoas recorrendo a comportamentos curto-prazistas, e isso afeta o futuro das pessoas, porque quando você tem um dinheiro que você precisa gastar imediatamente no curto prazo, é porque você vai ficar mais pobre com ele no longo prazo. E quando você tem um dinheiro que no longo prazo, se você segurar, você vai ter mais poder de compra e você vai ter mais riqueza, você vai pensar 100 vezes antes de gastar esse dinheiro. Então, naturalmente, que eu daí tô, né, falando do Bitcoin com essas propriedades de baixa preferência temporal. Ele naturalmente te guia para esse pensamento: "Pô, por que que eu vou gastar isso se eu sei que daqui 10, 25, 50 anos vai valer muito mais do que o que vale agora? Não vou gastar". E aí, de novo, é quando as teorias econômicas se fecham, né, porque na teoria keynesiana o consumo constante ele é estimulado, é sale, promoção, Black Friday o tempo todo, a gente vê isso, né, nas ruas e nas propagandas. E quando você tem um dinheiro que é deflacionário no longo prazo, que tende à deflação, como o Bitcoin, ele compete pela qualidade, porque aí, para você convencer um hodler para vender seus BTC, você tem que oferecer um produto que é muito mais escasso que o Bitcoin, que tem uma qualidade muito alta, que você vai, gastar para ter aquele produto. Então é o inverso, ao invés dos comerciantes competirem por preço e por quem vende maior quantidade para ter volume de vendas no curto prazo, muda toda a lógica de mercado, que essa aí é uma teoria, né, que a gente, enfim, a gente começa a pensar sobre os comportamentos e será que no longo prazo não tende a desenvolver a indústria no sentido de melhorar a qualidade de produtos e serviços para competir em qualidade e não mais em preço? Porque o preço, ele tende a ficar mais barato ao longo do tempo, inclusive. Então, quanto maior a qualidade, mais você vai produzir, mais você vai vender, por exemplo. Então, enfim. Eu acredito que sim, sendo bem sincero, tipo, o ser humano reage a incentivos, e os incentivos, por exemplo, essa questão de curto ou longo prazo e matéria-prima melhor ou pior. O que que é o fast fashion se não uma expressão do mundo Fiat? E para quem não sabe, fast fashion é aquela história que você faz uma roupa que é quase descartável, que vai durar pouco, e você faz essa roupa, sei lá, se em Bangladesh ou na Tailândia, mas você faz num lugar com aquela mão de obra de qualidade, assim, bem pouco, tipo, quase análogo à escravidão, e é uma roupa realmente feita para se degradar rapidinho. E é isso, é um mundo que não leva em conta, não foca em qualidade, é um mundo que realmente foca em usou, gastou, jogou fora, tá fazendo uma coisa nova. Tipo, tem essa visão muito é curto prazo, Imediatista, é né? imediatista em tudo, é alta preferência temporal, assim, realmente pensa no imediato, no agora, não consegue pensar: "Puta, mas o que que isso vai significar
para se 100 milhões de pessoas fizerem isso ao longo de 10 anos, assim, não tem um pensamento de longo prazo. Enquanto você estava falando, eu pensei que no fundo, o sistema Fiat, ele odeia poupadores. Tipo, poupar, que é uma coisa que a gente fala para todo mundo que é positivo no dia a dia, é uma coisa que é odiada pelo sistema. Tipo, quando você poupa, você não consome, você não gira economia, você não produz. Tipo, o hábito de você poupar para si mesmo e se precaver num futuro é extremamente desincentivado pelo nosso sistema, né? É um negócio que e não é sem querer, né, nosso sistema é paternalista, nosso sistema quer eles investirem por nós como é melhor o nosso dinheiro, tipo, o meu FGTS fica sequestrado na mão do governo e ele que investe por mim em vez de eu poder. Mas enfim, uma outra coisa que eu pensei que faz sentido citar nessa diferença entre a hiperinflação atual para a hiperinflação antiga, é que se a gente pensar, a partir do que o momento do dinheiro virar realmente digital e rolarem os CBDCs, tipo, tecnicamente falando, eles vão poder argumentar que não existe mais hiperinflação. Por exemplo, se eu falo que você só pode gastar R$ 100 por mês e você não conseguir gastar mais do que isso, eu consigo acabar com a inflação, que é o que o Collor tentou fazer. Tipo, então, assim, com os CBDCs implementados, uma outra forma de hiperinflação é simplesmente não ter hiperinflação, porque eles estão controlando tão bem a velocidade do dinheiro que não existe mais velocidade do dinheiro, porque os CBDCs, no fundo, permitem você fazer planos Collors individuais para cada pessoa. Então você pode reduzir a velocidade do dinheiro da maneira que você quiser. Então, não sei se isso vai ser considerado um tipo de hiperinflação ou é só simplesmente totalitarismo e controle totalitário, mas, tipo, conforme o dinheiro vira CBDC, você consegue evitar a inflação simplesmente fazendo um plano Collor individual nas pessoas, controlando a velocidade do dinheiro e a velocidade que elas podem usar o dinheiro. Então, tipo, não adianta você ter R$ 10.000, R$ 100.000, R$ 1 milhão, 10 milhões de reais na conta, se você só puder gastar R$ 500 por mês. Tipo, se você conseguir controlar isso, você já controlou tudo. Tanto faz os outros números no digital lá numa conta. E também com prazo de validade, né, Kai? Não sei se tu viu ano passado retrasado que o Yuan tinha alguns testes que tinha prazo de validade, ou seja, força as pessoas a gastarem rápido para aquecer a economia, e aí assim nada você consegue aumentar a demanda por dinheiro artificialmente, né? Você consegue manipular de novo oferta e demanda com esses mecanismos criados que não são monetários, são invenções para direcionar o comportamento das pessoas. Então, é bastante. E aí é uma questão que é doida, porque muitos keynesianos justificam que a inflação é evento comportamental, pessoas gananciosas elevando o preço, mas o dinheiro tem efeitos comportamentais, mas é muito mais matemático, é muito mais elevação da base monetária, é algo matemático, a gente consegue medir isso, né? Mas aí quando vai para justificar e na guerra de narrativas, aí é comportamental. Quando é para ser uma ciência, aí não é a base monetária. Então é mind game, sabe? Aquela coisa de mind games que tu não sabe qual é a realidade, é quase uma Matrix dentro da Matrix. Tem uma discussão interessante que é assim, o que que é o dinheiro? O que que faz um dinheiro ser um bom dinheiro? E aí, assim, muita gente acredita que uma realidade intersubjetiva, ou seja, uma abstração que a gente convencionou acreditar que é um dinheiro, isso vai tornar o dinheiro um bom dinheiro. Ou seja, a narrativa que a gente escolher, a subjetividade que a gente escolher, pode ser imposta e pode sim definir o que que é um bom dinheiro. Tipo, muita gente acredita nessa visão de mundo. Outras pessoas acreditam que os bens monetários, o dinheiro fiat, o Bitcoin, o ouro, eles seguem características técnicas. Tipo, tem uma lista de 7 ou 8 características, que é o que eu acredito, que é o que você acredita, que mostram que, pensando nessas características técnicas específicas, que é tipo escassez, durabilidade, transporte, se é censurável ou não, divisibilidade, verificabilidade, fungibilidade. Dependendo dessas características, você consegue sim ver qual dinheiro funciona melhor do que o outro dinheiro, quais dinheiro tem uma característica técnica objetiva superior. Mas é isso, tem essa
meio que disputa de visão de mundo, assim. Os keynesianos, eles acreditam sim que você consegue dobrar a realidade de acordo com a narrativa que você está colocando nela e que você vive numa realidade intersubjetiva que, se você estruturar o bastante de maneira correta, você vai ser um, no fundo é quase um cientista maluco num laboratório, que vai, tipo, pôr todos os tubos nos tubos de ensaio na hora certa, que vai fazer a reação perfeita e vai dar certo. E aí, se ele fizer errado, vai dar errado. Ele não acredita numa lógica natural, assim, numa coisa de deixa acontecer e deixa o livre mercado acontecer. Ele acha que isso é extremamente perigoso e que ele precisa tentar controlar cada reagente dessa equação complexa que é o mercado. E Tipo, aí são nesse seu exemplo entra o cisne negro, né? Quando algum elemento reage de uma forma errada e explode, é um evento que ninguém esperava. Mas claro, era uma bagunça, uma mistura de conceitos, em algum momento alguma coisa ia acontecer e expor tudo isso, né, Kai? Não, você falou cisne negro, eu acho que é interessante. É assim, tipo, querendo ou não, toda essa questão keynesiana, eles transformam realidades em modelos. E aí eles usam esses modelos para analisar a realidade. E assim, eu fiz mestrado, doutorado com modelos. Eu sou fã de modelos. Modelos são muito bons, são muito úteis. Mas é isso, você não pode esquecer que eles são modelos. E modelos, por definição, eles são reduções da realidade. Ou seja, se você quisesse avaliar a realidade como um todo, você precisaria ter a realidade como um todo, por definição. Então você precisa sempre reduzir vários fatores, vários eventos, várias coisas para você analisar alguma questão em específico. Só que quando você está reduzindo, por definição, você está perdendo muita resolução desse modelo. Então, você confiar muito no modelo, você esquece que esse modelo tem uma gama muito grande de pontos cegos. Então, quando você fica só preso no modelo, é isso, tipo, o Delfim Neto está querendo manipular o valor da inflação, manipulando a oferta e a demanda. E é isso, ele está focado no que o modelo cospe em vez de olhar a realidade. Só que é isso, a realidade é muito mais complexa do que os nossos modelos. Então, tipo, não sei, a lógica do cisne negro é justamente essa, né, que é o evento de cauda, o evento fora da curva que realmente te ferra, assim, que você não fez um cálculo de risco levando isso em conta. Por exemplo, uma coisa que o Taleb conta, acho que é no Antifrágil, não é, no Cisne Negro, é justamente o cálculo de risco para Fukushima. Tipo, eles tinham analisado toda a série histórica dos últimos 1000 anos, mil e sei lá quantos anos, que o Japão é uma sociedade antiga que tem registro histórico, etc., viram o registro histórico do maior tsunami que tinha chegado e fizeram um muro de contenção dessa altura. Só que é isso, você olhou uma série temporal que você não sabe se você pegou o todo. E aí aconteceu um evento de cauda que é mais diferente ainda, que é maior do que todo evento histórico. Então, tipo, essa questão de às vezes o ponto fora da curva, que é o que determina o que vai acontecer, é muito claro. Depende de como você olha, né, Kai? E Sempre. aí, quando você tá olhando para essas métricas distorcidas, você não tá olhando para a realidade, tá olhando para um teatro, para uma história contada, né? Eu acho que esse é um bom resumo do nosso papo, né? O quanto, quando a gente olha para o dinheiro com a ótica equivocada, ele acaba distorcendo, te mostrando outra realidade. Você não vê o que pode acontecer ali na frente, né? Que as pessoas acham que, como? Ninguém sabe, ninguém previu que isso iria acontecer. Mas muitas pessoas estavam avisando há muito tempo. A gente pode ver isso em várias bolhas do passado, inclusive, né? Muitas pessoas viram e conseguiram se proteger, mas a maioria estava ali focada na narrativa Fiat e nessas explicações que são esse teatrinho de realidade. É. Carol, a gente já tá aqui acho que 1h30 e eu acho que a gente já esgotou a pauta, assim, eu já tô aqui no momento digressões. Tem alguma coisa que você acha que a gente deixou de cobrir? Ou você acha que a gente tocou em tudo? Bom, eu acho que para mim tá tudo contemplado. Eu acho que outra hora que a gente voltar no tema inflação, a gente complementa, mas acho que por mim tá tudo coberto. Perfeito, então, bom, aquele abraço, Carol, e muito obrigado a todos os ouvintes. Valeu, Caio. Beijo, pessoal. Até a próxima.